Quero agradecer, realmente, e espero contribuir um pouquinho para a gente ter uma meditação assim, sobre a maternidade, que a gente possa viver esse Dia das Mães com bastante alegria e com bastante gratidão por esse dom maravilhoso, né? Que é ser mãe. Então, primeiro eu vou contar para vocês a minha história, para vocês entenderem por que eu estou aqui, tá bom? Então, é o seguinte, a minha experiência de maternidade, ela foi, assim, um tanto quanto precipitada, porque eu tive 2 filhos, assim, um emendadinho no outro, né? Muitas mães passam por isso. Então, a Maria Clara, que é aquela maiorzinha que está lá com um toquinho de Papai Noel, tinha 9 meses quando eu engravidei do Mateus, que é aquele caçulinha que está ali recém-nascido. Então, a minha experiência começou de maneira atribulada, sem muita ajuda. Como médica pediatra, eu achava que eu sabia de tudo, que eu não precisava de ninguém para me ajudar. E aí a vida começou a me mostrar que a coisa não era bem assim, né? Passei os perrengues, noites mal dormidas, criança fazendo birra, marido, assim, às vezes não ajudando tanto, mas depois foi melhorando. Quem aí partilha da mesma experiência? As fraldas da madrugada, enfim. O tempo foi passando, as coisas foram ficando mais fáceis. Ai, gente, espera aí que o negócio aqui andou muito rápido. Volta, 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 volta. E aí eu amo essa foto porque por muito tempo eu tive 2 bebês mesmo, né? E por muito tempo eles couberam no meu colo. E era muito bom, assim, porque eu me sentia muito poderosa, muito empoderada. Eu tenho 2 bebês, eu dou conta dos 2. Voltei a trabalhar muito cedo e vida que segue, né? Vida que segue. Essa foto aí é do aniversário de 1 aninho do Mateus, Maria Clara ali se atracando num brigadeiro. E aí a vida seguiu, tá? Eu e Jansen somos casados há 12 anos, faremos 13 anos de casados em setembro. E a nossa vida estava muito plena, muito feliz, muito maravilhosa, com 2 filhos lindos, um casal, uma menina para chamar de minha, e ele com um guri para chamar de dele, que sempre entrou assim na vibe dele do futebol, da pescaria, do Flamengo, do Maracanã, essas coisas de menino, né? E aí, gente, o tempo foi passando, a gente começou a perceber que a vida era muito mais do que trabalho, diversão, posses, viagens, carro, casa, roupa, sapato, todas essas coisas gostosas que a vida nos oferece, que o mundo material está aí, né? Então, a gente começou a perceber que na nossa vida faltava algo, e esse algo que faltava era Deus, era a espiritualidade. Então, eu e o Jansen, a gente começou um processo de conversão mesmo, de saber que Deus existe, que Ele cuida de nós e que nós estamos aqui graças a Ele, em 2015. Então, a gente estava com as crianças muito pequenas e a gente foi, assim, tocado mesmo. Jesus nos chamou pela mão e a gente seguiu nessa caminhada de conversão. Nossa Senhora também nos conduziu pela mão, porque uma das primeiras orações assim, que nos sustentou na fé, que a gente ficou achando muito difícil começar, foi a oração do Santo Terço. Porque parecia uma oração antiga, né, das nossas avós, uma coisa repetitiva, sem muito sentido. Nossa, como assim eu vou rezar esse negócio gigante, né? E a gente aprendeu a rezar o terço, e a gente começou a rezar todo dia, e o negócio foi acontecendo, e a gente foi entendendo o sentido, e Nossa Senhora é uma grande companheira da nossa conversão. Aí a gente está numa pescaria. Onde é isso, amor? Passo do Lontra. E a gente, sempre cuidada por ela, chegamos lá no hotel, tinha uma imagem linda de Nossa Senhora, e a gente tirou essa foto aí, nós 4, sentadinhos aos pés dela. E aí, como eu disse para vocês, o Mateus, bom filho do Jansen, apaixonado por pescaria, por futebol, e o sonho dele era pescar no Pantanal, pescar no Rio Paraguai. Ele já tinha ido pescar com a gente já tinha ido nós 4, ele já tinha ido com o Jansen e com o meu sogro, mas aquela pescaria assim de homem, com um monte de homem, que ia também umas crianças, tipo excursão mesmo, ela foi sonhada e foi concretizada nesse dia. Então, essa foto aí é dele saindo para essa tão sonhada pescaria. Pelo sorrisão de todo mundo aí, dava para ver que eles estavam muito alegres, né? Inclusive ele lá atrás, com a máscara aqui no queixo, porque a gente ainda estava na fase da máscara. E a tão sonhada pescaria aconteceu, e a gente tem memórias maravilhosas dessa pescaria, né, Jansen? Essas fotos são de lá. Peixão que ele pegou, pôr do sol,
bagunça, provavelmente sem tomar banho, sem escovar dente, comendo porcaria o dia inteiro. Coisa que guri só faz quando está com o pai, né? Porque com mãe, guri vai tomar banho, guri vai escovar o dente. Isso coisa de pai. Então, eu tenho certeza que esses últimos dias dele aí, ele curtiu do jeito que ele gostava. Que todo guri gosta, né? Então, essas memórias são muito preciosas. Essa foto também, eu sou apaixonada por ela. Mostra a dimensão, né? Desse Pantanal maravilhoso que a gente tem. E que a gente não aproveita, né, gente, muitas vezes, né? A gente não aproveita. A beleza da criação está aí, ó. E a gente, muitas vezes, só atribulado aqui com o trabalho, com esse mundo digital, a gente não aproveita essa beleza toda. E aí, no dia do 5/6, então, ontem fez 11 meses desse fatídico dia 5 de junho, que chegou a notícia do acidente, né? Então, eles foram, pescaram, se divertiram, memórias maravilhosas. E na volta da pescaria, um acidente, uma colisão frontal com outro carro. E a notícia do falecimento do Mateus e do José Roberto do Bita, que era aquele outro amigo que estava na foto. E o Jansen, esse moço lindo aqui, de olhos verdes, que está de costas para vocês, que ele tem um pouquinho de vergonha, foi o único sobrevivente desse acidente, gente. Então, assim, o meu marido, ele é um milagre. Ele é um milagre porque ele estava dirigindo. Era ele que estava dirigindo, a colisão foi do lado dele, a parte do carro que ficou mais destruída foi do lado dele, e ele sobreviveu. Ele sobreviveu, passou por uma luta gigantesca entre a vida e a morte, e eu creio, ele crê, a nossa família crê que um propósito muito maior Deus tem para a gente, né? E eu creio muito que Deus, ele não nos concede, não permite uma cruz maior do que a gente possa carregar. Então, a gente tem carregado essa cruz de ter devolvido o nosso filho para Deus há 11 meses. E eu digo devolveu, e isso chamou muita atenção das pessoas no começo, porque eu disse que eu não perdi o meu filho. Porque quando a gente perde algo, vamos supor, perdi uma caneta, perdi meu celular, é porque você não sabe aonde essa coisa perdida está. E eu sei aonde meu filho está. Então, eu não perdi o meu filho. Eu o devolvi. Porque de lá eu vim, todos nós viemos de Deus, todos nós viemos desse amor, que eu vou falar um pouquinho mais, até porque o nome da palestra que a Nicole sugeriu é Amor Infinito. Então, eu devolvi o meu filho. Há 11 meses a gente carrega esse calvário, essa cruz, e a gente está vencendo pela graça dele. Então, gente, o nosso coroinha, porque nesse processo todo mundo passou a servir a Deus. Eu, o Jansen, a Maria Clara e o Mateus. E ele se tornou coroinha, e ele era sucesso, né? Com aquele tupetinho lindo. E uma semana antes do acidente, a gente estava vivendo o mês de maio, que era o mês das mães. Por isso que eu digo que Nossa Senhora me acompanhou, assim, fiel escudeira, porque no mês de maio do ano passado, eu já no Instagram, nas redes sociais, propus o mês inteiro de oração, 1/3 por dia. Todo mundo que rezava 1/3 postava e me marcava. Então, muitas pessoas no mês de maio inteiro rezaram o terço, mal sabia eu o que ia acontecer comigo em junho, no mês seguinte, né? E aí, o Mateuzinho, como coroinha, coroou Nossa Senhora, entregou flores para ela no domingo anterior à viagem. Essa foto, ele com uma rosinha aí, é no domingo antes da viagem. Então, são pequenos detalhes que não são tão pequenos assim, quando a gente para olhar a nossa vida com os olhos da fé. Quando a gente para de focar o nosso olhar apenas nessas coisas que eu disse para vocês que eram plenas para mim. O meu trabalho, a minha casa, o meu carro, as viagens que eu fazia, as roupas bonitas que eu tinha no guarda-roupa. Quando a gente para olhar as outras coisas que estão no campo do invisível, a gente vê esse Deus que cuida. Tá? Então, o nosso coroinha entregou ao vivo uma rosa para Nossa Senhora, porque ele faleceu no dia 5 de junho, que é um sábado. Era um sábado. E todo primeiro sábado do mês é um sábado dedicado a Nossa Senhora. Então, assim, Nossa Senhora estava ali comigo o tempo todo, e eu tenho certeza absoluta que ela pegou ele pela mão e ele chegou no céu de mão dada com ela. E aí, então, como eu disse, o nosso Calvário começou.
Aquela foto ali, eu estou com aquele sorriso no rosto, porque foi o dia que o Jansen teve alta da UTI, ainda estava de sonda, com uma fratura exposta no pé, e a gente ali tomando um solzinho no hospital e rezando o terço, minha gente. Então, assim, o nosso calvário foi acompanhado realmente por Nossa Senhora. E aí, essa menina linda, do lado de fora, vendo tudo isso acontecer, e a gente ficou junto para tudo. Para tudo, para tudo, para tudo. Então, a gente dormiu junto, a gente chorou junto, a gente gritou junto, a gente se descabelou junto e a gente visitou o pai dela junto, mas a gente, 2 domingos depois de tudo, a gente voltou a servir. Então, estava eu e ela ali, numa missa de domingo, ela servindo como coroinha, eu como ministra da Eucaristia. E, em momento nenhum, gente, é aqui o ponto, houve desespero. Todo mundo, quando pensa, nós que somos mães, em perder um filho, na morte de um filho, é como se uma espada mesmo transpassasse o nosso coração e a gente até desvia o pensamento, de tão doloroso que é. E eu também imaginava isso, porque eu, como pediatra, trabalhando dentro de UTI neonatal, lidando com esse limite entre vida e morte, com mães que perdem filhos, para mim, realmente, sempre foi a pior dor possível, e eu sinceramente, não sei explicar para vocês, humanamente, como é que eu tenho dado conta de tudo isso. Com um sorriso no rosto, com a convicção de que a vida é isso mesmo. De que a vida tem um nascimento e a vida tem uma morte. São as 2 certezas que a gente tem. Então, eu e a Maria, a gente ficou junta para tudo. E aí eu precisei voltar a trabalhar, né, gente? Porque os boletos não param, as contas não param de chegar, o Jansen internado. Então eu precisei voltar a trabalhar e eu digo para vocês que foi Deus e foi Nossa Senhora que foi me empurrando. Então essa aí uma linda pacientezinha minha que eu estava atendendo ela em casa. E aí, gente, os cuidados com o Jansen. Olha lá, magreza que o menino ficou, 25 quilos a menos. Isso foi uma das altas dele do hospital. Ali aquela fase em casa, com acesso, tomando antibiótico, e Deus cuida de todos os detalhes. Eu, uma médica, acostumada com paciente grave, acostumada com acesso central, eu metia a cara, viu, gente? Eu ia lá, eu olhava, eu fazia medicação, porque tinha hora que aquela equipe do home care me irritava, eu quero minha casa sem esse mini hospital aqui. Eu falava, não, pode ir embora, deixa que eu faça a medicação. Então, assim, foram assim, meses nessa luta. E aqui está as 2 últimas internações dele, tá? As 2 últimas cirurgias, ali ele com o olho encurvado, olho muito fundo, a gente já estava muito cansado mesmo. Essa última já está com um sorrisão no rosto, porque foi a reversão da colostomia. Ele ficou 4 meses, amor? 4 meses com a bolsa da colostomia, que é colocar o intestino para fora e evacuar pela barriga. Então, assim, tudo isso a gente viveu junto. Então, por isso esse sorriso no rosto, porque foi a última cirurgia, a hora que o intestino dele foi reconstruído. E a Maria Clara teve que passar por isso também, né, de ver a imagem do pai dela totalmente fragilizada. E aí vocês conseguem imaginar em quem é que ela se agarrou, né? Ela se agarrou na figura da mãe dela. Na mãe dela, porque o pai dela era algo assim, meio instável, né? Meu pai está aqui, mas não está, não é o meu pai, não é a imagem do pai que eu tinha há alguns meses aqui, fazendo piada, jogando bola, correndo, estressando, causando, porque ele causa, viu, gente? Ele causa tumulto. A casa ele chegou, esquece, não tem calmaria mais, sai a rotina, vira aquela confusão. Então, ela teve esse momento também, dessa imagem do pai dela. E aí, gente, eu digo para vocês que a chave de tudo, de eu estar de pé aqui, é a oração. Aquela foto ali com aquela galera toda foi no estacionamento do IOTED, em frente ao Hospital da Unimed, no dia que o Jansen veio de Corumbá, que era assim, o dia entre a vida e a morte, porque ele veio muito grave de lá, veio chocado, transporte aéreo, ambulância. Então, assim, a minha comunidade inteira, se uniu para rezar comigo e rezando o terço. Então, está ali a fotinha da camiseta do meu flamenguista, velhinha acesa, gente, terço na mão. Deixa eu pegar um lenço, que eu avisei que eu ia chorar. E aí,
A gente viveu momentos muito marcantes, assim, porque por mais que toda essa tribulação, toda essa dor, todo esse calvário estivesse acontecendo, como eu disse para vocês, Deus não nos desamparou. Não houve desespero, não houve sensação assim, a minha vida acabou, eu quero desistir, porque eu tenho duas vidas imensamente conectadas à minha, que é a vida do meu esposo, porque nós somos uma só carne, nós somos unidos de alma mesmo, porque a nossa união, a gente vê ela aqui de maneira material, mas eu creio que eu vou estar unida com ele até o céu. E eu tenho a Maria Clara, né? Então, assim, ali a gente estava tentando animar ele um pouquinho, porque nessa fase ele estava muito debilitado mesmo, esse sorrisão no rosto, mesmo assim, nunca desapareceu. E a gente renovou os nossos votos de 12 anos de casados. O Padre Aldir, nosso pároco, nosso orientador espiritual, carinhosamente foi até lá em casa. O Jansen teve alta de uma das cirurgias nesse dia, e a gente renovou o nosso compromisso de seguir junto. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, e vamos em frente. E aí, gente, muita gente se perguntou, gente, mas como assim? Por que com a Camila e com o Jansen, esse casal lindo, né? O Padre Aldir brinca que a gente é casal caras, casal de família de propaganda de margarina, porque o Jansen é lindo, eu sou mais ou menos. O Mateus, o Mateus, uma pintura, a Maria Clara, outra menina desenhada. Por que com a gente? Uma família que serve a Deus, que está ali amando, sendo fiel na criação dos filhos, sendo fiel na união do nosso casamento. Nós não temos essa resposta. Nós não temos, mas o que eu sei, gente, é que nenhum de nós está blindado. Não significa que porque eu sou do bem, porque eu sou honesto, porque eu faço tudo certinho, porque eu não mato, não roubo, não engano ninguém, ou porque eu rezo de vez em quando, ou porque eu rezo muito e sirvo a Deus, que eu estou blindado. Então, a partir daqui, começa a minha reflexão com vocês, mães, mulheres. Nós não estamos blindadas de nada. A morte de um filho parece a pior dor, mas a gente sabe que no dia a dia a gente passa por pequenas dores, seja no trabalho, seja em casa, na relação com o marido, na relação com os filhos, com os familiares, com o pai, com a mãe. A gente sabe o tanto de coisa dolorosa que o nosso mundo vem enfrentando, né? Das pequenas às grandes. Então, não tem resposta para isso, e eu não cobro de Deus uma resposta agora, porque eu sei que essa resposta eu só vou ter um dia quando eu chegar lá. Se eu chegar, se eu me comportar bem aqui. E um dia chegar lá e abraçar o meu filho de volta. Então, eu digo que, além de buscar essa resposta, muito além disso, o meu objetivo é santificar a minha alma, santificar a minha existência, e é por isso que eu venho aqui, é por isso que eu dou a minha cara no Instagram, aonde me convidam eu estou indo, porque eu tenho que dar sentido para isso. Eu digo que se eu tiver que expor a minha dor, expor a minha luta, para que pessoas, mulheres, famílias, olhem para essa dimensão maravilhosa que é amor de família, amor de filho, amor de marido, eu vou expor a minha dor aonde eu precisar. Porque eu desejo muito dar um propósito muito maior para isso, porque eu acredito que isso está santificando a minha alma, para eu poder chegar lá e abraçar meu loirinho de volta. E, gente, sempre é tempo de mudança. Eu até falava hoje, acho que esse post deve ir no ar, que a gente vai se transformando, sabe? A gente vai se mudando, como eu disse para vocês, médica, pediatra, meu ambiente é ambiente de cidade. Então, eu sempre, apesar de ter nascido e ser criada no interior, eu sempre gostei de cidade, de shopping, de viagem de avião, essas coisas, sabe, gente? De resort. Então, assim, eu nunca me imaginei pescando. Tanto que eu falava para o Jean, assim, vai pescar? Vai, meu filho, vai. Até que eu fui a primeira vez. E aí, gente, eu fui me transformando. E não que Deus estivesse me preparando para eu perder o meu filho numa volta de uma pescaria. Não, é que eu fui, na verdade, aprendendo que a vida tem outras coisas muito maravilhosas e muito simples. Muito simples. Então, ali, naquela foto, ele com uma batatinha frita na mão, a gente estava num barranco, né, Jansen, fazendo um churrasquinho ali,
carne com pão, gente, e uma farofa maravilhosa, entendeu? A cerveja já estava meio quente, mas assim, estava tudo delícia. Xixi no mato. Não, pensa a alegria dessas crianças, gente. E eu encontrando essa alegria em lugares aonde eu não imaginava viver. Não imaginava. E parando para pensar assim, que bom que eu vivi isso com meu filho. Que bom, porque era ali que ele estava feliz, era disso que ele gostava. Então, essa sensação de que eu fiz a minha parte. Eu cumpri o meu papel e eu aproveitei o meu filho. Eu aproveitei. Então, uma mãe que aprendeu a pescar, a gostar de mato. E aqui uma foto das minhas pinturas. Eu falo que eles são umas pinturas, né? E esse vínculo aí dos dois, esse carinho gostoso, foi sempre assim, porque como eles nasceram muito pertinho, eles eram tipo gêmeos, sabe? Porque eles tinham mais ou menos a mesma altura, então eles faziam tudo junto mesmo, tudo junto. O nosso amparo, como eu disse para vocês, foi a oração, foi a nossa comunidade, Santo Terço na mão, ali foi o nosso primeiro servir, depois de tudo isso, o Jean estava de muleta ainda, a gente servindo no acampamento, não sei aí se alguém conhece, o movimento do acampamento da Igreja Católica, é um retiro de conversão assim profundíssimo. Nós vivemos uma experiência em 2019 e a gente segue servindo a Deus também através do acampamento, tá? A nossa vitória, gente, está aí, em Jesus Cristo ressuscitado e uma corona, né, gente, para comemorar, porque ninguém é de ferro. A gente adora uma cervejinha. Esse dia aí a gente estava comemorando realmente o fim de uma parte do Calvário, que era a luta pela vida do Jansen, tá? Então, gente, bom, contei a minha história, vocês entenderam por que eu estou aqui, né? E o que isso tem a ver com amor infinito? Bom, quando a Nicole me falou que seria amor infinito, eu fiquei pensando, né? A gente fala que a gente ama filho infinito, a gente ama filho infinito, e realmente é isso, né, gente? Quando a gente para pensar o quanto a gente ama os nossos filhos, parece que cada dia a gente ama mais e ama mesmo, Mas é infinito, gente, por quê? Para pensar comigo. Nós, mulheres, somos as únicas capazes de gerar uma vida no ventre. As únicas. Vocês pararam para pensar o tamanho do milagre que acontece dentro do nosso útero, dentro da gente? O mundo hoje, né, essa tecnologia toda, e essa, não sei nem que palavra usar, tamanha gravidade do que a gente tem vivido hoje na nossa sociedade, da banalização da sexualidade, da vida. Parece que sexo é um lugar de prazer apenas, né, de uso e abuso do outro, mas o sexo tem uma dimensão de milagre, gente. Porque através do sexo, dessa união entre homem e mulher, feita de maneira racional, com consentimento, tem o poder de gerar uma nova vida, um óvulo e um espermatozoide que se encontram, é assim que a vida acontece, mas, além desse amor de pai e mãe, tem um amor divino envolvido ali. Porque eu, como médica, estudei a biologia da geração de uma nova vida, mas eu só entendi esse milagre com a minha conversão. De que óvulo e espermatozoide se encontrando, ok, começa uma divisão maluca de células ali e, de repente, vira um bebê. Mas existe o sopro da vida. Existe o sopro, que é divino. Então, é o Espírito Santo de Deus que, sopra ali e fala, daqui vai sair uma nova vida. Uma Maria, um José, um João, um Pedro, um Bernardo. E a gente parando para analisar isso, a gente entende por que é infinito. Porque a criação se perpetua. Vocês pararam para pensar nisso? Que através desse milagre que acontece dentro do nosso ventre, a raça humana se mantém? Se de repente, nós, mulheres, decidirmos realmente não engravidar mais, de que o aborto está tudo bem, de que está tudo certo, eu vivo a minha vida, ou vamos viver outras relações, não vou entrar nesse mérito de julgamento e tudo mais, mas no sentido da finitude da vida. Se nós, mulheres, decidirmos não engravidar mais, a raça humana vai se extinguir. Então, nesse sentido, nós temos, sim, um vínculo de amor infinito, gente, porque o amor de Deus se renova no nosso ventre
e novas vidas e novas vidas. E essa reflexão me chamou muita atenção, assim, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. É infinito porque a existência se mantém através de nós. Do mesmo jeito que o sol nasce todos os dias, e esse dia se põe, e amanhã a gente tem convicção que o dia vai amanhecer de novo, ninguém duvida, né? Que depois de uma noite vai raiar o sol e o dia vai começar de novo. Então, a gente faz parte dessa grande roda, gente, da existência, dessa grande roda da vida. Então, devemos, sim, amar os nossos, valorizar, sim, a vida humana. Porque não é só mais uma vida. É parte da criação da espécie, é parte da roda da existência. Então, aproveitem os filhos de vocês, aproveitem esses Dia das Mães como se fosse o último. Como se fosse o último. Porque a gente não sabe quanto tempo temos para respirar. E respirar o mesmo ar que o nosso filho respira. Abraçar o filho da gente, beijar o filho da gente, a gente não sabe quanto tempo tem. Eu estava lembrando, eu fiz aniversário agora dia 20 de abril. O ano passado eu fiz 40 anos. Ou seja, eu fiz 41, né? O Jansen organizou uma festa surpresa e a gente comemorou esses 40 anos com muita alegria com os nossos amigos. E na hora do parabéns, a gente tem a tradição de cortar o primeiro pedaço do bolo e dar para alguém. Eu, claro, dei o pedaço de bolo para o Jansen, porque eu fiquei muito feliz ele ter organizado uma festa surpresa. Gente, o Matheus... Você lembra disso, Jansen? Não, né? O Matheus desandou a chorar, fez uma birra, uma confusão, acabou a festa, porque eu não dei o primeiro pedaço de bolo para ele. Gente, foi meu último aniversário com ele. E aí, quando eu paro para pensar, eu falo, gente, quantos últimos momentos eu tive com ele, sem pensar que era o último. Porque a gente não para pensar nisso, gente. Que a nossa vida, ela é um sopro. Assim como é o sopro divino que sopra ali na hora daquela união óvulo e espermatozoide, também é um sopro que nos leva de volta para lá. Então, não desperdicem, gente. Não espere um Dia das Mães, não espere o Natal, não espere o aniversário. Não espere essas grandes datas. É todo dia. É todo dia. No meio da tribulação, no meio da dificuldade, no meio da pia cheia de louça, na cama que está bagunçada, no monte de roupa para passar. É no meio dessa confusão, gente, que a gente talvez esteja vivendo os nossos últimos momentos com os nossos. Tá bom? E se eu puder, assim, ter gerado uma sementinha no coração de vocês, eu espero que a minha missão tenha sido cumprida.